Oi, pessoal. Meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente conversa agora com o saxofonista, compositor, arranjador e produtor Tiago França. Valeu, Tiago. Salve, salve, Augusto. E aí? Tiago França tem vários álbuns lançados, seja solo, com outros músicos, pela Charanga do França, lá, que é o bloco carnavalesco, né, que ele comanda aqui em São Paulo, e tem com o Metá Metá, né, que o grupo que é ele, Jussara Marçal e o grande Kiko de Noite. Agora, Tiago França está lançando Canhoto de Pé, acompanhado aí por Marcelo Cabral, no baixo acústico, e o Wellington Moreira, pimpa, na bateria. Tem ainda a participação da Jussara Marçal e dos percussionistas Luizinho do Gege e Kainan do Gege. Aliás, o Kainan é da banda do Caetano Veloso. E esse disco, Thiago França, como é que ele se enquadra aí no meio desses, né, dezenas de trabalhos? Cara, esse disco ele teve uma gestação curiosa, porque no comecinho da pandemia, quando a gente começou aquela coisa do trabalho remoto e de desmistificar um pouco, pô, a gente precisa fazer esse disco, você vai ter que gravar aí na sua casa, né? Eu tinha pouca experiência de gravar coisa em casa, na época eu fazia um podcast, eu tava gravando mais coisa de voz e tal. Eu falei, bom, vamos meter as caras aí, né? Começou com uma gravação que eu fiz pro Dom L. Gravei saxofone, flauta e tal. Eu falei, pô, o negócio dá certo, né? E um jeito que eu encontrei de treinar, de praticar, foi eu começar a gravar coisas, ideias aqui, né? Então, desse momento da pandemia ali, logo do começo de 2020 até o começo de 2021, a conclusão, meu TCC foi o Bodeado. Né, eu já tinha vindo do Cadê Vocês, que era um disco de saxofone solo, mas que sou só eu tocando o tempo inteiro. E o Bodeado, que é um disco mais experimental, de gravar muitas coisas, né, de experimentar tipos de microfonação, mixagem. Foi um disco que eu fiz que eu gostei muito de fazer, mas que em algum momento eu senti também que ele era muito denso e que eu achei que 15 minutos de música, acho que são 15 ou 16 minutos de música, era o suficiente para dar aquele recado ali. Então, muita coisa que eu fiz naquele momento ficou de fora, né? Essas músicas que são mais focadas nos saxofones, né, nos quartetos de saxofone e tal, que estão no disco no Canhoto, elas na verdade são um pouco dessa época, assim, de coisas que eu fiz para esse disco que não entraram e continuei depois do disco lançado também praticando, fazendo essas coisas assim. E ficou ali, né? Tava ali marinando esse disco e eu não queria lançar de novo. Eu falei, pô, acabei de fazer esse disco. Acabei não, né? Mas assim, tinha feito esse disco, né? Eu fiz o Bodeado, um disco só de saxofone. Não queria repetir a fórmula, né? E aí, em paralelo a isso, né, a vida foi voltando, a pandemia foi, né, foi se estabilizando. E eu sou um cara do palco, né? Eu sou um cara de tocar, né? Eu não sou, apesar de ter muito registro de estúdio, de gravar com muita gente e tal, o meu foco mesmo na vida assim é estar na rua tocando, né? E a necessidade de voltar a tocar e tal, de praticar, e eu pensei nesse triozinho, né? Que é uma formação que eu gosto muito. Eu gosto muito de trio, né? Tá, eu o Metá já com 15 anos de chão aí, né? Teve um outro trio também que foi muito importante para mim, que foi o Marginals, que era eu, o Cabral também, mas com outro baterista, o Tony Gordi. E aí deu vontade de voltar nesse formato e aí pensar nisso, né? Tipo, pensar, pô, eu quero tocar essas músicas também nesse outro formato e tal. Então tem um show que a gente toca tudo do disco nesse formato de trio, mas aí eu pensei nisso também, eu falei, pô, legal ter um disco meio a meio, assim, que ele é meio tocado e meio produzido em casa. E aí, assim, de novo, né, apesar do tempo todo, né, que ficou marinando essa gestação toda, a hora que se formatou a ideia, e aí eu falei com o Cabral e com o Pimpa, eu falei, ó, vamos lá gravar. Aí foi uma tarde de estúdio para fazer tudo, né? Aí a gente chega e sai tocando e é isso aí. Esse disco, assim, ele chama a atenção de novo, né? A sua originalidade de tocar sax, né? A sua forma de tocar sax, que é
que é muito pessoal, está sempre esperando uma coisa e quando ouve o seu trabalho, no fim, você virou a mesa. Como é que você busca isso, Thiago? Tá sempre esse sax, né, originalíssimo, essa forma que você faz, e me apresenta de um jeito muito interessante, novo, autêntico. Cara, pô, a gente se conhece há uns 20 anos, né, Augusto? Você sabe de onde eu vim. Eu tenho consciência que eu tenho uma voz, eu tenho uma identidade muito forte, e eu atribuo muito disso o fato de eu vir de um lugar da onde outros saxofonistas não vêm, que é a roda de samba. Eu sou um sambista, cara. Eu toquei samba a minha vida inteira. Você sabe quantas noites de bar samba, de Ó do Borogodó, a gente já não teve junto. É isso, a minha matriz estética é essa. A minha destreza, o movimento da minha mão vem desse lugar, vem de tocar muito menos com bateria e com baixo acústico, muito mais com pandeiro, repique, tantã, violão de sete, cavaquinho. No nosso ofício de músico de roda de samba, é mais importante a gente saber tocar as melodias dos sambas que a gente está acompanhando do que saber improvisar e ter na manga milhões de notas e escalas. Né? A gente sabe aquela dinâmica clássica da roda de samba que o cantor ou a cantora ela canta uma vez, o solista toca a melodia e devolve para o cantor. Então, mais do que a coisa técnica, é saber interpretar, é saber expressar, né? No mesmo lugar que está a voz, saber reproduzir aquilo ali com o instrumento. Então, eu acho que isso é uma marca registrada minha, assim, é algo característico meu. É algo que eu, assim, por algum motivo, ninguém me falou, mas é uma coisa que eu busquei desde criança, quando eu comecei a tocar saxofone com 10 para 11 anos de idade, e eu ouvia todos aqueles jazzistas e tal, e algo que me chamava muito a atenção era como era possível, com o mesmo instrumento, você ter timbres tão particulares e eu conseguia detectar, assim, em questão de segundos, qual era o saxofonista que estava tocando. Se era o Branford Marsalis, se era o Dexter Gordon, com o saxofone alto, quando era o Charlie Parker, quando era o Cannonball, quando começou a chegar na minha mão as coisas de música brasileira, né? O timbre do Paulo Moura é inconfundível, o timbre do Abel Ferreira é inconfundível, o Zé Bodega no tenor é inconfundível, né? Então isso era algo que falou, me pegou, assim, né? Desde moleque eu falava, pô, eu quando eu for um músico saxofonista, um músico profissional, eu quero ter essa qualidade também de tocar e em duas, três notas a pessoa fala assim, é o Thiago França. E eu fico muito feliz porque eu recebo muito isso, né? De gente vir falar comigo e falar, pô, ouvi a faixa do disco tal, é você? Sou eu. Então ter esse toque assim pessoal, assim, algo é motivo de orgulho para mim, né? Eu acho que é um grande feito. Um aspecto interessante também do seu trabalho, que chama atenção, é o fato que você consegue fazer carnaval o ano inteiro, né, com a charanga do França. Havia sempre blocos são marcados para iniciar os trabalhos no final do ano, né, ou até mesmo 2 meses antes do carnaval. Mas o charanga do França, para quem te segue lá, tem atividade praticamente todo mês, o que até me surpreende, meses assim, pós-carnaval, inclusive, né? Como é que você consegue manter né, fazer carnaval o ano inteiro, né? Sim. Cara, eu acho que uma coisa que é importante a gente ter ligar esses pontos aí, né? Se a gente for estudar um pouquinho da história do que é o carnaval, né? Essa coisa do carnaval espontâneo, do carnaval que acontece, entendeu? Da magia de ser brasileiro. Então, isso é um folclore, isso não existe. Nunca existiu. O carnaval é um negócio extremamente elaborado, né? É uma tecnologia extremamente complexa. Então, assim como as escolas de samba, para a gente estar na rua,
a gente precisa de muito tempo de preparação, né? E ainda mais no nosso caso, que é um bloco de sopro, é diferente do que você aprender 2, 3 levadas e ir para a rua com aquilo ali. A gente tem no repertório da charanga na rua ali, são 60, não sei, 61, 62 músicas, né? Você não aprende isso de uma hora para outra. A charanga bloco nasceu depois, né, do que é a charanga banda, quando a gente foi virando o bloco e a gente foi entendendo aos poucos qual era a necessidade, qual eram as demandas e tal. Então eu precisava isso, veio a necessidade, veio a demanda por ter uma oficina, porque tinha gente a fim de tocar, mas que precisava estudar o ano inteiro e tal. E assim, aí pela minha experiência como músico, o jeito mais eficiente da gente fazer isso é tocar, né? Vamos fazer aula, vamos fazer ensaio, é tocar sem parar. Não tem nada, sabe, que a gente vai sentar e vai ficar elucubrando e dialogando e conversando, que é tão eficiente quanto a gente estar com o instrumento na mão e tocar. E para essas pessoas que não são profissionais, é muito importante justamente ter essa vivência prévia de tocar com o público, para perder um pouco do medo, da timidez, da desenvoltura, porque ainda assim, chega no carnaval, é uma comoção, é uma energia muito forte ali. E você conseguir manter a sua concentração ali no meio daquilo tudo acontecendo, não é um negócio tão simples assim. Então é importante a gente ter essa preparação prévia, né? E aí a gente achou que ia ser interessante, porque assim, outros blocos estão rolando também, mas só com aula fechada. E eu falei assim, bom, se a gente vai se encontrar e vai estar aqui, e a melhor coisa que a gente tem para fazer é tocar, abre a porta e deixa o público entrar também, deixa acompanhar, deixa ver como é que é, a gente fica junto. Então não que houvesse uma pretensão, um planejamento prévio, olha, vai acontecer e vai ser assim. Mas foi indo e foi isso, né? Muito acontece também em função do inexplicável dessas pessoas que colaram, né? Do perfil dessas pessoas que colaram, que estão com a gente dando corpo, dando vida ao bloco, né? E elas toparem essa ideia, toparem esse processo, acreditarem nele também. Tiago, nós estamos chegando no final da nossa conversa. Eu queria saber como é que está aí outros projetos. Você tem um monte de coisa. Como é que está a organização até o final do ano? Vai. Eu tô com planos de fazer mais alguns shows do disco novo, né, do Canhoto, nessa formação com o Marcelo Cabral de baixo acústico e o Pimpa de bateria. Não sei se a gente vai conseguir ter a Jussara em todos, mas eu ainda quero trabalhar mais um pouco esse disco. A gente está voltando a viajar, né, com o Metá, a gente acabou de voltar de Brasília. Mês que vem a gente vai para Vitória, depois vai para o Rio de Janeiro para um show no Circo Voador. Em outubro a gente tem uns shows na França. A charanga vai se intensificando também, né? Cada vez mais que for chegando perto do final do ano e tal, e o calor for voltando, né? A gente vai voltando para a rua também. E a gente também está começando a sair do estado com a charanga, que eu acho que é algo também que eu queria há muito tempo. Eu estou bem feliz, a gente está indo para Porto Alegre e Florianópolis. E fiquei muito feliz também com o convite do Sesc do Rio de Janeiro, que mês que vem a gente vai tocar no Festival de Choro de Rosal. Deve ter mais show com o Dom L até o final do ano. Tem show com o Rômulo Frois, tem show com o Rodrigo Campos. Felipe Cordeiro lançou disco hoje. Tem uma participação especial minha numa faixa. Também estou na expectativa aí de um dia casar essa agenda aí e conseguir tocar ao vivo com ele essa música. Fiz trilha para um longa, o filme chama Os Enforcados, do diretor Fernando Coimbra. Semana que vem o filme estreia no Festival de Toronto e final de outubro, começo de novembro, estreia no cinema aqui no Brasil. E é a primeira trilha de longa que eu assino sozinho, né? Então tô na maior expectativa disso daí. Tô muito curioso. Já rolou uma sessãozinha de cinema. A gente foi lá
na sala do Cine Sesc ver o filme pronto e tal. Mas agora eu tô na expectativa de ver esse filme com plateia, né? Ir numa sessão, assim, um diazinho ali de tarde, ver o filme no cinema valendo. Tô na maior expectativa. E trabalhando, cara. Trabalhando e, bicho, é muito difícil. Eu não sei nem falar não direito, né, para as coisas, assim, né? Quem me chamar, eu tô indo. Me chamou, eu tô indo. Legal. A gente conversou aí com o Thiago França, múltiplo, saxofonista, compositor, arranjador e produtor. Tá lançando aí um novo disco. Tá chegando à beira dos 40 álbuns aí, vai. Canhoto de pé, descasso, ouçam. Muito obrigado, Thiago França. Pô, valeu demais, Augusto. Obrigado o convite aí. Valeu o papo. Fazia um tempo que a gente não batia um papo, assim, sempre bom.